Vamos em frente. Mais um dia aí contribuindo com a minha vida. Espero que para você seja relevante, tá? Já começando aí a falar sobre a empatia, tá? Sobre a escuta empática, a gente vai falar hoje sobre o caráter e a comunicação. Bom, o que que eles têm a ver, tá? Então, o que que no livro fala, né? Ele começa falando, né? Abrindo esse capítulo falando que todos os seres humanos, a gente tem normalmente quatro formas de comunicação, que é a leitura, é a escrita, é a audição, né, obviamente, e a fala. Então, leitura, escrita, audição e fala. Normalmente a gente passa muitos anos treinando essas skills, né? Então a gente passa muitos anos treinando ler muito bem, treinando escrever muito bem, treinando falar muito bem. E aí ele convida a gente a pensar, mas quem de nós é treinado, é estimulado a aprender a escutar? Então, isso é muito importante dentro de um relacionamento sinérgico, né? Que a gente está caminhando aí para nossa interdependência. Então, escutar a pessoa empaticamente é uma coisa que está começando a ficar em falta. Que o que é realmente você ter uma escuta empática, né? Basicamente é você se livrar de qualquer tipo de preconceito e você parar de escutar o que a pessoa está falando, ou para responder ou se preparando para responder, porque normalmente as pessoas usam isso, né? Falar, ah, beleza, a pessoa tá falando aqui, beleza, beleza, beleza. Tá, mas seja a pessoa dessa forma, ele começa a escutar o que você tá falando no objetivo de responder, no objetivo de dar um contraponto, ou no objetivo de esperar a hora dele de falar, não de necessariamente compreender o que você tá falando, né? Inclusive, o livro fala isso, que a maioria do tempo a gente está escutando no objetivo de responder e não de ouvir realmente o que a pessoa está falando. Bom, e aí, normalmente, o que ele ressaltou como um ponto negativo? Que as coisas a gente começa a ver sobre nossa ótica, que tudo a gente tenta fazer autobiografia. A pessoa explica a situação e fala, cara, nossa, eu já sei, eu entendo, né, o seu sentimento porque eu já passei por isso. E não necessariamente a gente se coloca na pele da pessoa, a gente tenta entender a situação da pessoa porque a gente imagina que a gente já passou por aquilo e para ela aquilo vai funcionar também. Lembra daquela história dos óculos, né? Você não prescreveu alguma coisa sem antes diagnosticar? Normalmente a gente passa a maioria do tempo fazendo isso. E o que o livro nos aconselha? O que o livro fala aqui para você? Ouvir bem, você precisa ouvir tanto com o coração, tanto com a mente, prestar atenção realmente na pessoa e não utilizar simplesmente os ouvidos. Por quê? Porque na nossa comunicação em si, talvez você já ouviu isso por aí. Basicamente, 7% da nossa comunicação ela é dada por palavras, 38% por tom de voz. Então, se você reduzir muito o tom de voz, fica aquela coisa mais xoxa, aquela coisa sonolenta, ou se não, você aumentar o tom de voz, você falar com energia pra cima. E a outra coisa, né, que a gente já tá percebendo que eu tô falando da outra ponta, né, que é os 50% do body language, né, do seu linguagem corporal. Então vamos lá. Falando a mesma frase, incorporando cada coisa do mesmo jeito, né? Então vamos lá. A frase vai ser: nós precisamos ouvir empaticamente para que consigamos, né, compreender a pessoa e, obviamente, depois da gente compreender, a gente conseguir também acessar a compreensão, tá? Então vamos lá. Palavra, simplesmente. Bom, é necessário a gente compreender a pessoa para que no futuro próximo a gente consiga também alcançar a compreensão dela através dessa escuta empática, onde a gente consegue entender o que ela fala e, obviamente, conseguir entender um pouco mais da visão de mundo dela, tá? Eu transcrevi a frase. Agora vamos colocar tom de voz. Bom, é necessário a gente. Olha a mão vindo junto. Ó. Bom, é necessário a gente compreender a pessoa com uma escuta empática, obviamente, para que a gente possa entrar no mundo dela, entender o mapa dela de mundo e só a partir daí a gente conseguir dar uma posição e tentar ou não ajudar ela. Agora a gente vai entrar com o body lane. Bom, é muito importante a gente tentar, pelo menos tentar escutar empaticamente a pessoa, porque isso vai fazer um grande depósito, mas um grande depósito na conta bancária emocional dela. E ela entendendo isso, que você está fazendo verdadeiramente, ela vai se sentir à vontade para se abrir com você e automaticamente você vai ter a liberdade de entrar no círculo de influência dela e você vai poder influenciar ela de uma forma positiva, beleza? É isso. Ok? Então, sempre que você exerce a escutativa, entenda. Você tem que escutar mais que com os ouvidos.
que no caso a pessoa ela precisa perceber que o seu corporal tá entendendo ela, que você tá na mesma vibe que ela, se ela te contando uma história triste, automaticamente ela precisa ver isso no seu rosto. Ela não pode, ele tá nem aí pra mim, eu tô conjecturando, tá? Então é basicamente isso. A pessoa ela precisa entender que você tá sendo verdadeiro, tá? Então, basicamente, ele já começa também alertando nesse novo capítulo que isso aqui é uma técnica, tá? E técnica normalmente é o quê? É o chamado caráter da... Como é que é? Deixa eu pensar aqui. Ética da personalidade, tá? Que é diferente da ética do caráter. Personalidade é o que você não é, o que você está usando. Caráter é o que você é introjetado. Então isso aqui é uma técnica. Se você simplesmente aplicar isso sem nenhum tipo de base e a pessoa não perceber verdade em você, né, e perceber que você está verdadeiramente preocupada nela, isso vai contar como uma retirada muito forte da conta bancária emocional dela, e ela ainda vai se fechar, mesmo você falando, cara, eu me importo com você, ela vai querer com todas as forças acreditar que você se importa com ela, mas o subconsciente dela não vai deixar com que ela se abra e coloque as coisas mais importantes dela aí em cima da mesa para que você possa tentar ajudar ela, tá? Bom, então vamos em frente. E aí, né, o livro trouxe mais uma história, que é de um seminário que ele foi dar, né, obviamente. Esse cara ele é um grande palestrante, escritor do livro. E aí, durante essa palestra, né, para grandes vendedores e grandes pessoas, né, existia um que estava finalizando um grande, mais um grande, se bem que é o maior negócio, talvez, da vida dele, né, provavelmente o maior negócio que ele ia fazer. E essa negociação ela já estava muito extensa, se estendendo por meses e mais meses e mais meses. E ele começou a perceber que o cliente em potencial ele começou a declinar quanto à proposta dele, quanto à análise dele. Ele começou a se desesperar porque ele tinha apostado realmente todas as fichas que essa venda, que essa negociação ela ia terminar bem e automaticamente com êxito para ele. Né? Ele começou a entrar em desespero e falou, cara, por que eu não tento aplicar a escutativa nessa situação? O cara sentou de novo com ele, explicou novamente a situação e ele falou, cara, vamos lá, só para ver se eu entendi bem que a sua preocupação é X, Y, Z. E conforme ele ia pontuando as preocupações baseado no cenário que o cara apresentou, no mapa que ele apresentou de mundo, o cara ele começou a neutralizar, ficar um pouco mais tranquilo. Cara, esse cara tá me entendendo. Cara, essa pessoa, acho que ele conseguiu perceber a minha preocupação. E aí, com isso, ele foi se acalmando, ele foi tranquilizando. Pra acabar que no final da história ele passou a mão no telefone, ligou pra esposa dele e falou, amor, é isso, isso, isso e isso. Beleza? Beleza, negócio fechado naquela noite. Então, um negócio que vinha se estendendo por meses. A única coisa que faltava era ele entender verdadeiramente o que estava acontecendo no cenário da outra pessoa, na vida da outra pessoa, que estava impedindo dela prosseguir com isso, tá? E aí, para finalizar aqui, o que é importante entender? Por que isso daqui já é o hábito 5, né? Porque para você influenciar, isso é uma coisa importante que ele falou, você tem que permitir ser influenciado pela pessoa. Então, quando você escuta empaticamente, significa que você perdeu todas as suas barreiras, que você também está vulnerável, entende? Então, por isso que o hábito 1, 2 e 3 ele é tão importante, da proatividade, da missão pessoal, da liderança, da gestão. Por quê? Essas daqui são as bases imutáveis que você construiu. E mesmo que você se abra para a pessoa, para permitir ser né, uma pessoa influenciada por ela, né? Você se permitir ser influenciado para você poder influenciar. Só que essa abertura, ela, no momento que você vem realmente acompanhando e crescendo, né, o seu pessoal durante o livro, né? Então, ele tirou a gente da dependência para a independência, agora a gente está falando de interdependência, tá? Então, antes de você conseguir aplicar essa escuta empática, você precisa se permitir ser influenciado, você precisa ter a sua base muito forte. Porque isso daí é um perigo para você. No momento que você se abre, a pessoa ela pode falar o que ela quiser, e se você está disposto a compreender, você pode acabar sendo enganado ou alguma coisa nesse sentido que pode ser maléfico para você, desde que você já não tenha as suas bases prontas e registradas dentro da sua cabeça do que é mais importante, do que é imutável para você, que é a tal da Constituição. A sua Constituição, que é a sua missão pessoal, beleza? Por hoje é só. Obrigado aí por me acompanhar até o dado momento. Fica com Deus e até a próxima.